Apenas há alguns anos, o mercado de barcos de recreio estava em alta, com uma procura crescente e compradores dispostos a gastar generosamente para possuir os modelos mais recentes. Mas atualmente o cenário mudou rapidamente à medida que os preços de venda continuam a subir. Os custos financeiros aumentaram drasticamente e cada vez mais barcos permanecem parados nos concessionários sem interessados. O que está realmente a acontecer por trás desses números? E por que razão até nomes prestigiados começam a ter dificuldades em vender os seus produtos? Será que os compradores mudaram de mentalidade ou o mercado está a entrar numa fase completamente diferente? Vamos começar com um nome que outrora foi visto como o topo, mas que agora faz muitos pensarem duas vezes antes de investir. Top, um Mastercraft X-Star. O Mastercraft X-Star é considerado há muito tempo um ícone líder no segmento de barcos de wake com um design arrojado, desempenho impressionante e tecnologia avançada. Mas o seu preço, que pode ultrapassar os US$ 200 mil, tornou-o uma das opções de mais difícil acesso no mercado atual. Quando os compradores começam a fazer contas mais detalhadas, percebem que o custo não se fica pelo preço de compra inicial, mas inclui também seguro, combustível e manutenção periódica. Tudo somado cria um fardo financeiro considerável. Ao mesmo tempo que o mercado de barcos usados está a exercer uma pressão enorme, com unidades X-Star com apenas alguns anos a serem revendidas por dezenas de milhares de dólares a menos. O que leva os compradores a questionarem se vale a pena gastar uma quantia tão elevada num novo, quando podem escolher uma opção mais econômica quase sem diferença na experiência. E à medida que esta ponderação se torna mais comum, será que um ícone como o X-Star ainda conseguirá manter o seu apelo original ou está a tornar-se uma prova evidente da mudança do mercado? Top 2. Harris Solstice 230.1. O Harris Solstice 230 é um modelo de pontão premium concebido para proporcionar uma experiência relaxante, com espaço generoso e comodidades confortáveis. No entanto, o seu problema não reside na qualidade, mas sim na própria mudança do mercado. Dado que o número de pontões usados aumentou significativamente nos últimos tempos. Muitos compradores anteriores começaram a revender os seus barcos após apenas alguns anos de uso, tornando a oferta no mercado mais abundante do que nunca. Isto cria uma comparação muito clara, onde os compradores podem encontrar facilmente unidades quase novas por preços dezenas de milhares de dólares inferiores aos modelos novos. E perante essa escolha, muitas famílias não hesitaram em optar pela via mais econômica, o que dificulta a vida aos concessionários que tentam vender modelos novos ao preço de tabela. Mesmo que a marca mantenha a sua reputação de qualidade, a pressão do mercado torna os compradores mais cautelosos. Será que o mercado de pontões está a caminhar para a saturação com o aparecimento de cada vez mais opções de baixo custo? Top 3 Supra SE 550. O Supra SE 550 é visto como um dos modelos de barcos de wake mais modernos e potentes, com sistemas avançados de tecnologia de ondas e alto desempenho. Mas mesmo essas inovações não são suficientes para combater a tendência geral do mercado. Uma vez que o segmento de barcos de wake está a encolher devido ao aumento dos custos de propriedade. Quando um barco custa centenas de milhares de dólares, o número de potenciais compradores diminui naturalmente de forma drástica, sem mencionar que o mercado de barcos usados continua a exercer pressão, com muitos Supra de apenas alguns anos a serem revendidos por preços muito inferiores ao original. Isto obriga os compradores a ponderar entre possuir a tecnologia mais recente ou escolher um usado com um custo mais razoável. Simultaneamente, as restrições às atividades de wake em algumas áreas também levam os compradores a questionar se poderão utilizar o barco a longo prazo. E quando todos estes fatores se combinam, resta saber se a tecnologia avançada ainda terá força suficiente para convencer os compradores no contexto atual. Top 4. Sea Ray SLX 280. O Sea Ray SLX 280 foi outrora um dos modelos premium de maior destaque, com uma reputação de longa data e qualidade reconhecida. No entanto, o sistema de motorização interior e exterior que utiliza está a perder atratividade, pois os custos de manutenção anual podem atingir milhares de dólares, incluindo itens como a inspeção da coluna, substituição de peças propensas à corrosão
e manutenções periódicas complexas. Enquanto isso, cada vez mais compradores mudam para modelos com motores fora de borda pela sua simplicidade e facilidade de manutenção. Isto torna o SLX 280 não apenas difícil de vender, mas também sujeito a uma rápida desvalorização no mercado secundário, onde unidades com poucos anos já apresentam quedas de preço significativas em relação ao valor original. E quando os compradores percebem esta velocidade de desvalorização, tornam-se mais prudentes antes de decidir. Será que uma grande marca consegue superar estas mudanças nas tendências tecnológicas? Top 5 Bennington KX Tritoon. O Bennington KX Tritoon é um dos modelos de pontão mais luxuosos, com uma vasta gama de equipamentos de alta gama, desde potentes sistemas de som até detalhes de design refinados. No entanto, são precisamente estas opções dispendiosas que se tornam um problema quando o barco entra no mercado de usados. Embora a configuração completa possa aumentar muito o preço de venda inicial, na revenda esses equipamentos raramente são valorizados de forma correspondente. Isto leva a que o valor do barco sofra uma queda acentuada após pouco tempo de uso, e à medida que a informação sobre esta elevada depreciação se espalha, os compradores começam a hesitar antes de gastar uma grande quantia na versão nova. Os concessionários são forçados a oferecer mais incentivos para estimular a procura. Mas isso levanta a questão de saber se o valor real destes modelos de luxo corresponde realmente ao dinheiro investido. Top 6 Four Winds HD8. O Four Winds HD8 é um modelo Bull Rider Premium com um preço que ultrapassa os $100 mil e que já teve uma comunidade de utilizadores fiéis. Mas as mudanças no processo de transição de propriedade da marca enfraqueceram a ligação com os clientes. Ao entrar num concessionário hoje em dia, os compradores comparam frequentemente o HD8 com muitas outras opções no mesmo segmento e percebem que os modelos com motor fora de borda não são apenas mais fáceis de manter, mas também retêm melhor o valor no mercado de usados. Isto torna o HD8 menos atraente, apesar dos esforços dos concessionários em oferecer diversas promoções ou pacotes de equipamento extra. No entanto, mesmo esses incentivos não são suficientes para gerar um forte interesse por parte dos compradores. E a questão que se coloca é se a lealdade à marca ainda desempenha um papel importante na decisão de compra, ou se foi substituída por fatores mais práticos. Top 7 Heyday WT Surf. O Heyday WT Surf é considerado uma escolha mais acessível no mundo dos barcos de wake, com um preço bem abaixo de muitos concorrentes, mas enfrenta dois grandes problemas em simultâneo. Alguns utilizadores relataram falhas técnicas precoces, como avarias no sistema de bombas ou desgaste rápido dos detalhes do interior. Estas críticas tornam os potenciais compradores mais reticentes. Contudo, o problema maior reside nas crescentes restrições às atividades de wake que surgem em diversas áreas devido a preocupações com o impacto ambiental. Isto obriga os compradores a pensar de forma mais prática, questionando se, no futuro, caso esta atividade seja ainda mais limitada, quererão possuir um barco projetado especificamente para esse fim. E quando tanto o fator qualidade como a utilidade são postos em causa, o apelo deste modelo diminui significativamente. Olhando para toda a lista, é possível ver que uma tendência clara está a formar-se à medida que os preços sobem. Os custos de propriedade aumentam e os compradores se tornam cada vez mais cautelosos, fazendo com que muitos modelos, apesar de famosos, tenham dificuldades em encontrar clientes. Será esta apenas uma fase temporária ou o sinal de uma mudança profunda no mercado? Se achou estas informações úteis, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal para não perder as próximas análises.